doença não corresponde ao código, os médicos do SUS leem só o código. Porque acham que o médico, o código não errou. Porque para ver o código, o médico tem que pesquisar aquela Bíblia toda, aquele alfarrábio. Na CID-10, existe o F84, que são os transtornos globais do desenvolvimento. Eu mostrei para vocês no quadro anterior um transtorno do desenvolvimento global, das 3 áreas. E ali tem os códigos de cada um. Então o autismo é F84.0, ok? O 84.1 é autismo atípico. O que é autismo atípico? É uma criança que tem sintomas autistas, mas não tem todos os sintomas que fecha o diagnóstico. Porque para fechar o diagnóstico, o CID mostra 3 grandes áreas, e a primeira área tem que ter 2 de 5, a terceira tem que ter 2 de 4, a terceira tem que ter 3 de 6. Se não tiver todas aquelas, é autismo atípico, não é o autismo em si. O F84.2 é a síndrome de Rett, que não pode ser confundida com o autismo, embora tenha todos os sintomas autistas iguaizinhos, até os 8 anos. A síndrome de Rett só dá em meninas e é genética. É o 4º quadrante do cromossomo 16, herdado da mãe, que dá defeito. Vem com uma deleção. Na síndrome de Rett, a menina é autista até os 8 anos, aos 8 anos ela para de andar. Depois para de falar. Depois para de deglutir. Morre aos 15. A filha do Mapurunga, que é a presidente do Abraça, tem 25 anos e tem síndrome de Rett, porque ela foi convenientemente diagnosticada e foi convenientemente tratada como síndrome de Rett. Ela é filha da Fátima Dourado, que é uma psiquiatra infantil muito famosa, fundadora da Casa da Esperança. É neta da Fátima. Se ela não tivesse tido essa sorte, ela já teria morrido. É autista. O transtorno desintegrativo da infância também é a tal famosa síndrome de Heller. A criança não tem nenhum tipo de sintoma autista até os 3, 4 anos e aí de repente adquire. E adquirindo, ganha cada vez sintomas mais fortes. Transtorno desintegrativo é muito difícil de diagnosticar, porque assim, para os pais lembrarem exatamente a linha divisória quando começou, o autismo só é autismo se começou antes dos 3 anos. Se aqueles sintomas já estavam presentes antes. Se começa depois, pode ser qualquer coisa, até abuso sexual, gente. Uma menina que não tinha nada, com 5 anos virou autista, não quer falar mais, não olha mais para as pessoas, fica calada, o aprendizado vai para o espaço. Pode ser até abuso sexual. E classificar de autismo é perigoso. Já teve meninas morrendo por causa disso. Era autista. No processo médico declarou, mas os pais não me falaram que estavam abusando dela. Daí a importância de um diagnóstico ser complementado pelo psicólogo. Naquelas 5 famosas sessões, a gente percebe se é abuso, se é alienação parental, se é algum tipo de outra coisa que fez isso com a criança. O transtorno associado a retardo mental e estereotipias, o F84.4, dá um ensinamento muito grande para a gente. Não existe o autista com deficiência intelectual. Existe o deficiente intelectual com sintomas de autismo. Se ele não tivesse a deficiência intelectual, ele não teria os sintomas. Porque todo deficiente intelectual, todo surdo, tem sintoma autista quando pequeno. Não se comunica, até descobrir que é surdo, parece um autista. A síndrome de Asperger, F84.5, que vocês conhecem, né? Eu tenho uma dor muito grande e eu vou passar para vocês com um puxão de orelha. Eu conheço um monte de pais e mães que têm filhos com síndrome de Asperger e eles nunca leram nada sobre Hans Asperger. Não é estranho? Eles sabem quem foi Lau Kanner, mas não sabem quem foi Hans Asperger. Leiam, vocês vão se surpreender e vão descobrir por que Hans Asperger, todos os meninos do Hans Asperger eram Aspers e todos do Kanner eram autistas. Por que acontecia isso se os dois nasceram na mesma cidade, estudaram na mesma universidade, eram da mesma, do mesmo nível social? Por que um só encontrou autistas e outro só encontrou Asperger? Não é interessante? Leiam, Hans Asperger, o cara é fantástico. E era autista.
médico pediatra, que era autista. Começou a falar com 5 anos. Outros transtornos globais do desenvolvimento. E transtorno não específico do desenvolvimento, F84.9. Não específico, a gente não consegue saber o que é, mas tem um transtorno. Quer dizer, naquela quadro que eu mostrei para vocês, o menino está fora da curva, mas a gente não sabe exatamente o que é aquilo. O DSM-5 do ano passado decidiu pegar tudo isso, condensar e escrever transtorno do espectro do autista. Ou seja, no DEA não existe mais Asperger, não existe mais autismo atípico, não existe mais o Heller, não existe o transtorno associado, eles só livraram o RET, porque RET é uma coisa muito conhecida e então o síndrome de RET eles livraram. Acontece que se você tiver em casa um laudo escrito TEA F84, é um atestado falso. A gente tem um governo sério hoje que não quer tirar nada da gente. Mas se um dia a gente tiver um governo que quer tirar, ele vai pegar todos esses laudos e tirar todos os direitos desses meninos. Seria o mesmo que você levar um laudo escrito diabetes, com um código de câncer. Porque o F84 é do transtorno global. Aquela moça bonita leu aqui no começo, para quem é o AE? Pessoas com deficiência física e intelectual, transtornos globais do desenvolvimento e autismo. Não tem TEA lá. Vocês perceberam que a legislação não dá direito ao menino que tem o laudo de TEA de ter o AE? E que a Abel só aceita porque ela sabe que, esse troço. Só que as pessoas se apaixonaram pelo TEA. E o DSM-5 é um manual da Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Ou seja, é um manual psiquiátrico. Então, TEA é uma doença mental. Autismo para o CID não é um transtorno do desenvolvimento. Se é um transtorno do desenvolvimento, a gente pode resolver. Se é doença mental, só o psiquiatra resolve. Não resolve, As doenças mentais, esquizofrenia, bipolaridade, essas coisas, não são resolvíveis. São medicáveis, mas não são resolvíveis, Gente, existem 2 palavras interessantes em português que explicam como é que falam sobre destino, o porvir. A primeira é o destino, a segunda é o fado. Fado é tudo aquilo que está previsto para acontecer na sua vida e não importa o que você faça, vai acontecer. Por exemplo, a morte. A morte é um fado. Você não consegue evitar, por mais que você faça. Destino é tudo aquilo que está previsto, mas que você pode mudar com as suas ações. Está casada, está solteiro, ser professor, ou ser advogado, coisas que você pode modificar. Fado, por exemplo, é o Corinthians ser campeão brasileiro, não tem mais como mudar, É isso aí. Pois bem, uma síndrome genética, como, por exemplo, a síndrome de Down, ou a síndrome de Rett, só é genética quando é causada por um cromossomo, ou por um cromossomo ou por um gene, só. Se 2 ou mais cromossomos ou genes estiverem envolvidos, aí já não é mais síndrome de Down. Então só é Down se tiver a trissomia do cromossomo 21. Se tiver a trissomia do cromossomo 21 e tiver outro problema no cromossomo 23, não é Down. Tá? Por exemplo, o câncer de mama tem 7 genes modificados. Eu sabia até quais eram o nome deles, mas esses 7 genes só vão se transformar em câncer de mama se houver algum gatilho ambiental que detone o câncer. Mais da metade das mulheres que têm os genes modificados morrem aos 90 anos sem saber que tinham, porque não tiveram aquele gatilho ambiental. Geralmente é o estresse está sempre, O fumo. Vocês acabaram com o fumo em Içara, A indústria foi embora. Não. Mas o pessoal continua fumando, porque tem gente fumando pra caramba. Bom, o fumo, o álcool, algumas coisas dessas, algum acidente.
detonam o câncer, mas assim, os genes estavam modificados lá, prontos para modificar. Assim também é com a hipertensão. Minha família toda é hipertensa, menos eu. Mas eu sei que eu tenho gene modificado. Não? E eu sei quais são os gatilhos que vão detonar. Então deixa eu quietinho, né? A diabetes mellitus também é assim, tem vários genes modificados, mas alguns não se manifestam. Então, é isso que me garante para falar para vocês que o autismo não é genético. Porque se fosse, já teríamos descoberto aquele gene modificado que causa autismo em todos os autistas. Um laboratório que faz análises clínicas, recebe 1 milhão de análises sem conhecer o sujeito, ele sabe que aquilo é Down, aquilo é Rett, aquilo é Heller, aquilo é Prader-Willi, aquilo é nada, todas as síndromes genéticas, mas não sabe quem é autista. Aí dizem pra gente que tem mais de 100 genes envolvidos. Mas se tem 100 genes envolvidos, tem que ter um gatilho ambiental para detonar o autismo. Porque só nasce autista se tiver um gene modificado. Se tiver 2, tem que ter um gatilho ambiental. E tem autistas no mundo inteiro, e só tem uma coisa comum a todos os autistas do mundo todo. Todos têm mãe. Alguns nem pai têm. E mãe não é causa de autismo. Então a gente tem que procurar outros motivos que não genéticos. Outros falam que é ambiental. E a maioria acha que é ambiental. A maioria. Até quem acha que não acha que é. Porque ambiental é vacina, é alimento, né? É pai velho, é mãe geladeira, né? Não é? Todas essas coisas, é glúten, é caseína, é tudo isso aí. Cada ano aparece uma coisa nova para dizer a causa do autismo. E todos eles são ambientais. Poluição, né? É metais pesados. Crianças já morreram aqui no Brasil porque os pais decidiram tirar os metais pesados do menino fazendo aquela ação. Já morreram, né? Na Inglaterra, o ano passado, morreu uma menina, um menino, porque os pais decidiram fazer a dieta sem glúten, sem caseína, sem aconselhamento médico, sem nada, para curar o autismo. Lá em Belo Horizonte tem um pessoal que vai fazer algumas palestras sobre curas do autismo. Tem a pílula do cocô. Você pega o cocô de algum familiar que não tem autismo e faz uma pílula e dá para o menino tomar. Tem aqueles que injetam cloro pelo ânus. Vai curar. Não é triste, não é de chorar? Eu digo, gente, eu tinha um menino que batia a cabeça na parede quando tinha 3 anos. Sabe o que eu fiz? Eu revesti as paredes da casa com lambri e espuma. Eu achei que ele tinha o direito de bater a cabeça na parede. Ele girava na ponta dos pés, eu girava junto. É interessante se girar na ponta dos pés. Minha filha girou na ponta dos pés, aquela menina linda que vocês viram. Falar assim, que linda, a Débora vai ser bailarina. Quando o Luan girava, eu falava assim, não deixa, ele é autista. Por que ele não pode ser bailarino? Todos nós, todos vocês, giraram na ponta dos pés, andaram na ponta dos pés quando eram crianças. Todos. A gente treina o equilíbrio na ponta dos pés, treina girando, né? Todos. Mas eles não podem. Por que eles não podem? Porque a gente parou com 3 anos, eles têm 6 e continuam. Porque eles têm um transtorno do desenvolvimento. Né? O ouvido demora mais para desenvolver. O sistema próprio perceptivo, o sistema de equilíbrio demora mais para desenvolver. E se você não deixa treinar, o que acontece? Então eu vou falar uma frase de impacto que eu posso provar com dados, que eu guardo todos esses dados, eu anoto. Quando eu falo todo, vejam exceções, né? Todo autista que não teve os sintomas removidos na infância, vai para a escola e parece um ETzinho, porque tem sintomas diferentes dos outros, mas o aprendizado é 10. 10. Tem um menino lá que senta na carteira e fica balançando os 2 pés 4 horas. Ele balança as pernas, escreve, é bom pra caramba. Um dia a professora mandou parar e ele parou. Parou, não escreveu mais, nada. Então ele tem que balançar as pernas para se autocontrolar, para se regular. E para escrever. E ele é bom pra caramba.
Todo autista que teve os sintomas removidos, ele vai para a escola parecendo um menino como outro qualquer, mas não consegue aprender. Porque, professores, vocês sabem, se você não tiver os conhecimentos básicos de coordenação motora, a criança não escreve. Se a criança não tiver a coordenação fina, se não tiver a coordenação visomotora, se não tiver essas coisas, vocês vão ver no boletim como é que é. Talvez não dê tempo de terminar de manhã, mas eu termino à tarde, tá? Eu vou passar rapidamente aí para vocês verem o seguinte. Isso aí é uma célula nervosa, um neurônio. Nós temos bilhões no cérebro. E como é que acontece o troço? Ele tem umas entradas lá chamadas dendritos, onde entra o estímulo. Isso que eu estou falando para vocês está entrando pelos dendritos dos seus neurônios, né? E está indo para o núcleo. A transmissão, o que eu estou falando para você é um estímulo elétrico que passa pelo dendrito. Quando chega lá no núcleo, ele vira um estímulo químico. Do jeitinho que o computador faz. Tem o cálcio e o cloro, um é positivo e outro é negativo, o potássio e o cloro, e eles se mexem lá, positivo e negativo, positivo e negativo, vão formando as palavras. E aí ele sai ali pelo axônio, aquele negócio grandão, cercado por coisas azuis, e é como se estímulo elétrico novamente. Para fazer isso, eles têm a ajuda de 3 células brancas, que são as células da glia, a massa branca. Os astrócitos, representados aqui embaixo, eles são em formas de estrela, eles têm 2 funções. A primeira é que eles se juntam todinho e faz uma redinha em volta do cérebro para evitar entrada de coisas estranhas. Então, no cérebro não entram bactérias, não entram vírus, a menos que esse troço seja danificado, a meninge seja danificada. Quando dá meningite, a meninge é danificada e entra. E não entram medicamentos, só medicamentos psicotrópicos, outros não conseguem vencer a barreira dos astrócitos. E já que ele está lá, tudo isso aí, ele distribui o sangue pelo cérebro. O nosso cérebro, apesar de pequenininho, ele consome 40% do sangue em circulação no organismo. As micróglias, aquelas lá que estão lá, elas são células lixeiras. Elas, toda célula que morre lá dentro, qualquer organismo morto, ela vai e remove, para que o espaço fique vazio e novas células possam aparecer. O corpo humano é feito para renovar células continuamente. Por exemplo, essa célula que você tem hoje na pele, ela vive 40 dias e depois ela morre e vem outra para o lugar. As células lixeiras removem e vem outra no lugar. Então, se você não fez carinho no seu amado hoje, faça. De repente, a pele mudou ontem. Já é uma nova pele, né? E como você nunca sabe quando a pele chega, faça todos os dias. 2 vezes por dia, pelo menos, porque a pele, às vezes, você faz de manhã e ela se renova à tarde, né? É sempre uma pele nova. E não entra assim, não, eu fiz ontem, então já está feito. Não, e se for amanhã? E todas as células têm tempo de vida, e assim. Os oligodendrócitos é que são a nossa base do projeto aqui. Eles fazem uma bainha de gordura em volta do astrócito, porque o astrócito é muito fininho e quebra. E o que quebra o astrócito? Estímulos elétricos acima da compreensão que a pessoa tem de conseguir. Pense numa convulsão epilética. São estímulos elétricos violentos que quebram astrócitos. Então, a bainha de mielina ali, mielina é gordura, ela impede que o astrócito quebre. E ela faz mais uma coisa. Vocês estão vendo esses espaços que tem aqui? Ela deixa espaços que é para que o estímulo elétrico tenha que saltar, porque a eletricidade não passa em gordura. Então, ele tem que saltar para chegar no próximo neurônio. Esse estímulo saltatório, é o nome que tem, aumenta em 100 vezes a velocidade do estímulo. Então, se não tivesse o oligodendrócito, o troço andaria a 40 metros por segundo. Com o oligodendrócito, anda a 4.000 metros por segundo. O que eu quero falar com vocês aqui? O oligodendrócito começa a se formar depois dos 4 anos de idade. Nenhuma criança com menos de 4 anos tem a bainha de mielina. Ou seja, todo cérebro com menos de 4 anos tem os neurônios prontos para serem quebrados.
Por isso que a epilepsia antes dos 4 anos é devastadora. A criança fica com deficiência intelectual. E depois dos 5, já não é tanto. Porque se quebrar aquele oligodendrócito aqui, se quebrar o axônio aqui, o oligodendrócito vai fazer a próxima bainha aqui e deixar o espaço um pouquinho para frente. Ela refaz o neurônio. E pense, se quebrar um neurônio, você perde uma rede inteira. Se não passar para o segundo, não tem. Né? O que quebra axônios? Estímulos acima da compreensão da criança. Então, toda criança, sem exceção, que é alfabetizada antes dos 4 anos, com 15 anos, desiste da escola. Eu já fiz na frente de um monte de gente. Você me bota 20 adolescentes aqui, eu fico 2 horas conversando com eles e digo, esse teve tentativa de alfabetização, esse não teve, esse teve, esse não teve. Tem países como a Finlândia, vocês conhecem a Finlândia, é o país que ganha sempre o top da educação no mundo. Esses testes eles fazem tudo. Lá é proibido entrar na escola antes dos 7 anos. Proibido. A escola começa aos 7, a alfabetização começa aos 7. Eles são um país top. Em Cuba, que está sempre disputando com a Finlândia, é proibido alfabetizar antes dos 7 anos. É proibido. Por causa disso. Destrói cérebros. Se eu fosse delegado do mundo, eu prendia todo professor e todo pai que tenta. É um crime lesa criança, né? Mas a gente está cada vez antecipando mais. E até o ano passado eu trabalhei no MEC, eu fui convidado para fazer a Meta 4 lá no MEC. O MEC proibia terminantemente de alfabetizar antes dos 6 anos. Entrou o PENAIC, que era dos 6 aos 8, né? Mas antes dos 6. Municípios inteiros, como é o município que eu moro, que tiraram todos os professores da rede infantil e colocaram recreacionistas. Os professores foram para a CPEB 1 lá, foram para a Fundamental 1, porque recreacionista não alfabetiza. O que esse pai da pré-escola brinca? Uma universidade do Kansas, uma turminha, essa é legal, que estava fazendo uma tese de mestrado, foi trabalhar numa escola com o seguinte objetivo. Eles pegaram crianças na pré-escola, crianças que iam entrar no primeiro ano, o ano que vem, dividiram em grupos e convenceram, todos os dias aquelas crianças tinham pelo menos 1 hora de brincadeira, entre elas, sem adultos. Aí formou um grupo aqui de 10 crianças, das 9 às 10 vocês brincam do que quiser aí, tá? Vai para a quadra, brinca, joga bola, brinca de boneca, faz o que quiser. Nenhum adulto vai interferir. Eles dividiram os grupos seguinte. Tinha grupos que tinham um autista e tinha grupos que não tinham autistas. Tá? E aí, no fim do primeiro ano e no fim do segundo ano, eles avaliaram. Todos os grupos tiveram melhora em relação à turma que não fez esse exercício de brincar. Mas a turma que tinha autista, decolou, gente. Aquela molecada aprendia mais que os outros. A classe que meu filho estuda é famosa por ter um desempenho muito acima da média das outras classes, do 9º ano, do 8º, do 7º. Porque eles aprendem com os diferentes. Não falei aqui o negócio da matemática? Eles não têm muita dificuldade. E é por isso que de criança tem que estudar com os diferentes. A gente aprende com eles, eles ensinam a gente. A menininha lá mandou um recadinho de amor pro Dudu e mudou não só a vida do menino, como a vida do AE da escola. Ok? Então sigamos. Não sei nem o que vem agora, Bruna. Sim, isso é só uma curiosidade. Tudo que eu estou falando para vocês, todo o estímulo que vocês recebem, é recebido no hipocampo. Hipocampo é uma areazinha ali, aquela verdinha, que parece ali não dá para ver, mas parece um cavalo marinho, né? E que onde nascem neurônios o tempo todo. Eles acordam, vem um estímulo, eles acordam e vão trabalhar, tá? É no hipocampo que se dá a assimilação dos conhecimentos. Lembrem Piaget, gente. A assimilação se dá no hipocampo, ok?
Toda criança, sem exceção, todo adulto, assimila. Todos. A menos que não tenha o hipocampo, né? Se tiver um problema no hipocampo, é diferente. Tem um corte lá, senão assimilou. Assimilado, ele pega todo aquele conhecimento que ele assimilou, fez uma rede de neurônios bonitinha e tudo mais, e manda para o córtex cerebral. O córtex cerebral é uma área que preenche todo o cérebro e é o nossa grande biblioteca. Tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, está lá no córtex cerebral, está armazenado. Quando vai alguma coisa, quando o hipocampo assimilou alguma coisa e manda para o córtex, e aquilo já existe lá, ele não acomoda, ele descarta, porque já existe. O cérebro não pode ter duas coisas iguaizinhas ali, porque ele é limitado, ele não é ilimitado. No nosso computador ele fala assim, esse troço já existe, quer substituir? Ele não pergunta não, ele simplesmente descarta, ok? Bom, é ali que o negócio se acomoda, quer dizer, vem uma coisa nova, ele vai acomodando, e acomodando ele muda o cérebro, muda a configuração do cérebro. Se tinha um cérebro assim, aí vem um novo conhecimento que entra aqui, muda a configuração. Então o cérebro está mudando de configuração todo o tempo. E aquele negócio que existe em janela de plasticidade é papo furado. Lembre da Isabel, ela tem 96 anos, está aprendendo a ler. O cérebro é plástico até a gente morrer. E quanto mais a gente exercitar o cérebro, mais plástico ele é. Tem idades que ele é mais, a gente aprende mais coisas, mais rapidamente. Mas depois aprende mais lentamente porque já sabe. Não é que a gente vai ganhando a idade e vai perdendo a memória. Não. A memória se torna seletiva porque tem coisas que não vale a pena lembrar. Pô, mas eu esqueci a chave, daí? Não vou usar. A gente só começa a lembrar de coisas que importam mesmo. Assimilação mais acomodação, vocês lembram, é adaptação. Ou seja, se o seu cérebro assimilou o que eu estou falando, se ele acomodou o que eu estou falando, você se adaptou ao novo modelo de cérebro que você tem. Ah, mas assim, eu explico uma coisa, o menino aprende hoje, amanhã ele já esqueceu. Ele assimilou, ele acomodou. Ele só não sabe verbalizar. Então, o segredo do sucesso para ensinar crianças é aprender como é que tirar aquilo de dentro da cabeça da criança e não enfiar. Porque ele vai aprender, ele vai assimilar, ele vai acomodar. Às vezes não consegue verbalizar o que aprendeu. A Silvânia vai mostrar à tarde para vocês que aqueles meninos aprenderam e foi só mudar o modelo da prova com o mesmo conteúdo. Mudar o modelo da prova que o menino fez. Por quê? O jeito de jogar para fora dele é diferente. Então, assim, com relação ao autismo, a gente é responsável pelo que fala e é responsável pelo que o outro entende. A mãe me perguntou assim, mas doutor, tem gente que me xinga de doutor. Doutor, por que meu bebê ainda usa fralda? Eu falo, porque bebê usa fralda. Mas meu bebê tem 8 anos. Sim, mas você não me disse que ele tem uma compreensão literal? Se você falar que vai chover canivete, ele acha que é canivete que cai do céu? Se eu chamo ele de bebê, ele acha que ele é o quê? Mas como é que eu chamo ele? Ele tem nome? Chame pelo nome. Não é? É assim mesmo. Eu falo assim, por que meu anjo não sai? Por que meu anjo não tira a roupa o tempo todo? Porque anjo anda pelado, gente. Anjo não é simples. As coisas são simples. Se você diz que ele é um anjo e ele não quer roupa, tem outras explicações, mas assim é para chocar mesmo. Eu digo, tome cuidado que anja voa. Você mora no 6º andar e vai começar a voar. Então, as outras explicações eu vou dar. Se não der agora à tarde, eu prometo. Ok? Muito bem. Com a ajuda dessas informações todas, eu criei a dieta sensorial, que vocês podem testar, que vão aprovar. Deixa eu voltar aqui. Pensem nas micróglias. Micróglias são células lixeiras
o nome correto é fagocitárias, que removem, eu emagreci 2 quilos nessa viagem, minha calça está caindo, que removem as células mortas. E as células aí também morrem de vez em quando, de tempos em tempos, tem que ser removidas para nascer outra. Imagine um oligodendrócito morrendo. Ele perde o núcleo e vira uma pasta. Fica sem aqueles espacinhos que se chamam nódulos, e aí não passa nada. Estímulo não passa. Então a micróbia vai lá e remove. Para remover a micróbia, para remover aquelas células mortas, as micróbias secretam um tal de fator neurotrófico derivado da glia, que são células da glia, que tem a mesma função da nossa saliva. Você vai comer farinha, né? A saliva faz com que você possa deglutir. Se você não tem saliva, aquele troço não dá para engolir, né? Você não consegue comer. Então eles secretam esses fatores neurotróficos. A gente já viu em laboratório que tem crianças que têm, pessoas que têm um fator neurotrófico deficiente, chama fator NET. Então ela não consegue remover tudo. Se não remove tudo, a célula próxima não consegue se reproduzir e ocupar aquele espaço. Também existem células fagocitárias fora do corpo. O que é o envelhecimento? É quando essas células não conseguem remover as células mortas. E as células vão ficando velhas sem serem removidas, não vem umas novas. A gente envelhece e morre. Então ali, para que haja um funcionamento legal do cérebro o tempo todo, tem que haver um fator neurotrófico suficiente para molhar tudo aquilo e a micróbia poder remover. Ok? Não é possível manipular fatores neurotróficos no cérebro humano. Não é ético e é perigoso porque a gente sabe o que acontece. Mas a gente faz isso em cobaias. E nas cobaias, quando a gente retira o fator neurotrófico, o ratinho não sente mais dor de coisa nenhuma, se isola lá no canto e não quer mais conversa com ninguém. Quando a gente injeta mais, ele sente dor até com um leve toque. E aí ele vira Maria Batalhão. Quer ficar com todo mundo, vai, mexe com todo mundo, né? Então a gente supõe que o fator neurotrófico, ele controla a dor no corpo. E vocês já perceberam que a maior parte dos autistas não sente dor? E controla a sociabilidade. Por quê? Para você ser social, você tem que ter empatia. E a empatia exige que tenha uma transferência muito rápida no cérebro. Porque a pessoa te dá uma piscada e você tem que dar o retorno naquela hora. Eu fiquei solteiro a metade da vida porque a mulher me dá bola, eu descubro que ela já tem 3 filhos com outro. Tão lento, tão lento, tão lento. Então você tem que ter a empatia, de momento, né? Para ter o retorno. Se você não tem esse estímulo rapidinho correndo, você não tem empatia, então o social fica prejudicado, que é o nosso ratinho lá. Os neurônios do hipocampo ficam disponíveis lá para serem usados por 15 dias. Se você não usar por 2 semanas, eles morrem